Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus 1, dos versículos 2 até o 17. E aqui nesse trecho nós temos uma longa lista de descendentes, de antepassados de Jesus Cristo. Nós vemos aqui no versículo 17 que foram 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio ou a escravidão do povo de Israel na Babilônia, e desse momento até o nascimento de Jesus, mais 14 gerações. Isso tudo aqui está na Bíblia para mostrar a origem pura, digamos assim, judaica de Jesus. Ou seja, ele era um israelita da gema, né? A gente diria aqui em São Paulo. A gente fala, sou paulistano da gema, quer dizer, eu sou paulistano mesmo, né? E dentre essas pessoas que estão aqui na narrativa aqui dos antepassados de Jesus, nós temos alguns nomes de muito icônicos, né? Alguns ícones do povo de Israel. O próprio Davi é um, Abraão é um patriarca, Salomão está aqui, Jessé, claro, que foi pai de Davi. Temos Arão também, Tamar, Judá, Jacó, Isaac. São aqui ícones, né? Personagens inclusive famosos do Antigo Testamento. Nós conhecemos bem. Nós que já estamos numa caminhada mais longa no Evangelho, porque de ler a Bíblia, de ouvir alguém trazer uma reflexão, etc. E nós temos alguns personagens que também são icônicos, mas guardam características peculiares. E eu quero aqui ficar com você rapidamente no versículo 5. Fala sobre Boaz. A mãe de Boaz foi Raabe. Raabe, como nós sabemos, participou ali do cerco a Jericó. Ela não fez parte do cerco, mas ela ajudou os espiões que entraram. E Raabe era uma mulher da vida. Raabe era uma prostituta. E veja só que interessante. Na linhagem de Jesus, os antepassados, dentre os antepassados de Jesus, nós temos uma moça aqui que foi salva porque ajudou ali aqueles homens e confiou neles e confiou no Deus deles, Yahvé, a divindade, o Deus de Israel, mas que, se estivesse hoje, nos nossos dias, viva, seria apontada por muitos dentro da igreja. O próprio Davi também seria, porque Davi cometeu aqui falhas gravíssimas, né? Como rei, ele entregou um homem fiel a si para a morte, colocando na ponta, lá na linha de frente da batalha, porque desejou a mulher daquele homem enquanto ele estava na guerra e, enfim, teve relações com ela e ela engravidou. E aí, para poder consertar o problema, ele indiretamente provoca a morte do homem, para que a mulher ficasse então sem um compromisso, e não havendo um compromisso, ela pudesse ser ali acolhida por ele como esposa. Então veja só, temos aqui duas pessoas as quais a vida mostra pecados assim, condutas extremamente duvidosas. Mas Deus, dentro dessa conduta errada, digamos assim, dentro dessa conduta aos olhos humanos, completamente despudorada, completamente pecaminosa, enfim, errada e indigna, Deus trabalha e usa as situações para o bem, para o bom. Ele conserta as coisas. Então, isso fica para nós com uma mensagem de que muitas vezes nós erramos e nós pecamos. E muitas vezes nós fazemos coisas que as pessoas, infelizmente, dentro da igreja, vão olhar, apontar o dedo e falar, olha só, você, fulano fez não sei o que, fulano está errado. Algo está dando errado na vida da pessoa, também porque ele está em pecado.
Mas a história de Raabe e de Davi nos mostra que não são as pessoas e as suas visões das coisas que promovem o trabalhar de Deus. A nossa visão é limitada. Muitas vezes a pessoa está olhando para o seu erro. Mas Deus, que tudo vê e tudo comanda, pode usar inclusive uma situação de falha, de queda, de erro, para promover a sua boa vontade. Nós temos que nos lembrar que Deus está num plano superior e Ele coordena, Ele ordena, Ele planeja tudo, Ele esquadrinha tudo. E todas as situações pelas quais nós passamos têm um elemento da vontade de Deus ali, do plano de Deus ali. Se você é uma pessoa que verdadeiramente tem tentado entregar o seu caminho ao Senhor, se você tem tentado agradar a Cristo e caminhar com Ele dia a dia, não fique chateado se por acaso você errou, se por acaso você pecou, se por acaso ainda há alguma fraqueza na sua vida que você enxerga que precisa ser melhorada. Deus pode estar usando isso para construir uma boa história, um final feliz, digamos assim. E aqui estão Raabe e Davi. Nós conhecemos as vidas deles, nós sabemos o fim, que promoveu aqui a vida de Davi, a vida de Raabe, e nós sabemos que eles estão na linha genealógica, na árvore genealógica, são antepassados, fazem parte da construção daquele que viria para salvar o mundo. Muitas pessoas, se nós fizéssemos aqui um paralelo na situação, poderiam apontar e falar, não são dignos de nada. Mas Deus, olhando para o coração deles, mesmo com os erros, fez com que eles participassem disso aqui. Além de outras coisas, mas falou, apesar do seu pecado, do seu erro, eu tenho um bom plano na sua vida. Não escute, não olhe para o que as pessoas estão falando, para as opiniões alheias, para os que os outros estão dizendo, porque eu sei do seu coração. E eu coloco você na linha genealógica, na árvore genealógica do meu filho Jesus, que vai nascer lá na frente. Ele teria falado isso para Davi, para Raabe. Embora as pessoas condenassem, pudessem ter condenado eles. Embora sim houvesse uma situação de erro, mas Deus está acima disso tudo. Então Ele pode usar até mesmo as situações de erro, de adversidade, de queda, para construir uma boa história para você. Lembre-se, não são as pessoas que determinam se você agrada a Deus ou não e a sua salvação. Isso quem faz é Deus. Então peça ao Espírito Santo que Ele ilumine dentro de você o que você precisa mudar. E as pessoas, como não são deuses, têm a visão curta e não sabem de como Deus pode usar você, mesmo com o seu erro, ou então até mais, a partir daquele seu erro. Nós aprendemos isso com Davi e com Raabe. E olha só onde eles vieram parar, na lista de antepassados de Jesus Cristo. Pessoas que teriam sido condenadas por outros seres humanos, por outra gente. Mas Deus não condenou. Deus abençoe você. Até amanhã.